Bom, gente, eu tenho nos últimos anos falado muito sobre aquilo que o ser humano mais procura na vida. Eu tenho falado de felicidade. Tenho buscado fazer com que as pessoas encontrem o caminho da felicidade. Todo ser humano emocionalmente saudável, ele deseja ser feliz. Ninguém aqui está querendo sofrer. Aliás, você não foi criado para sofrer. Ok? Ainda que Jesus diz que o sofrimento fará parte da sua história. Você não tem como ficar alheio ao sofrimento. Mas segundo Jesus, ele veio para nos dar uma vida abundante. E o sofrimento é pontual. Então você vive bastante e sofre um pouco durante esse bastante que você vive. Algumas pessoas não conseguem tomar decisões assertivas e inverter os polos dessa tomada. Sofrem a abundância e vive lá uma vez ou outra. Tá certo? E tem gente que se orgulha de sofrer achando que há uma permuta. Sofro bastante aqui para depois morar no céu. Vou te dar uma notícia ruim. Tem gente que vai sofrer pra caramba aqui e depois ainda vai descer essa escada. Vai, porque não é isso, é graça. É um favor que você não merece. O que a Bíblia pede a você não é perfeição, é aperfeiçoamento. O que ela pede é que amanhã você seja melhor do que hoje. Você vá de fé em fé, onde a fé do amanhã ou do futuro seja maior que a de hoje. De glória em glória, onde a manifestação da glória do futuro seja maior que a de hoje. Aí eu estava explicando isso para uma senhora e ela não quis. Se ela disse, eu sei que eu vim nesse mundo para sofrer. Eu falei, então a senhora sofra, que eu não vou tirar da senhora esse privilégio. Mas não, assim, satisfeita de sofrer, ela queria que eu também sofresse, porque o sofredor gosta de dividir o sofrimento, né? E eu falei para ela, sofrer é verbo, minha senhora. E verbo só faz sentido se for conjugado. Então, quer uma instrução, nunca conjugue o verbo sofrer na primeira pessoa. Na segunda, manda bala. É ou não é verdade? Eu não sofro, mas tu sofre. Nós não sofremos, mas vós sofrei, ele sofre. Me deixa longe desse negócio. Pautado nisso, eu descobri que a grande maioria das pessoas já são felizes, mas não sabe o que é a felicidade. Já tem, em sua maioria, aquilo que é necessário para fazê-la feliz. Porém, ela continua em busca de algo, muitas vezes, que já tem e não é capaz de reconhecer. Também aprendi que as pessoas vão atrás daquilo que elas acreditam que lhe trará felicidade. São aquelas pessoas lutadoras que acreditam que a casa própria vai fazer ela feliz. Então lá vai ela, atrás da casa própria, até chegar lá. Quando chegar lá, ela descobre que a felicidade não está lá. Aí outros acham que se casar vai ser feliz. Quem casou sabe do que eu estou falando, não é? Esse dia um jovem falou, pastor, eu quero casar, o que o senhor acha? Eu falei, se tiver uma opção de morrer queimado, eu recomendo, mas se só tiver casar, casa, é ou não é verdade? Ok? Então outras pessoas acham que se eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Tenha-os. Pastor, se eu me formar, eu vou ser feliz. Se forme. Eu acho muito legal você ter essa ideia. Porém a Bíblia diz, nos Salmos, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Segundo a Bíblia, o endereço da felicidade se chama Jesus Cristo de Nazaré, a comunhão com o Espírito Santo e andar com Deus. Pastor, e dinheiro, casa, casamento, filho, isso tudo são adornos. Ok? Mas nós precisamos entender que somos felizes sem nada disso. Ok? A proposta bíblica é 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é governado pelo que acontece na sua periferia, e sim por aquilo que acontece no seu interior. Então hoje eu quero falar com vocês, é rapidinho, vai ser com anestesia, quando você vê já acabou, certo? Quero falar com vocês de uma dona que procurava o que todo mundo procura, ser feliz. Ok? Ela é uma mulher extraordinária, eu acho que vale a pena. Se você tem uma Bíblia, abra aí no Evangelho de João, no capítulo 4. No verso 1, a partir do 1, depois você lê o 4 todo em casa, tá bom? Mas nós vamos aqui, João capítulo 4, verso 1. Quem achou, diga amém.
Isso, olha o texto aí, ó. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, que batizava mais discípulos que João, ora ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicá, junto ao herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se. Está rápido. Jesus sentou-se junto à fonte. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse Jesus: dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses, porque o judeu não se comunica, o samaritano fecha parênteses e bota uma pontuaçãozinha. Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você que lhe pediria e eu te daria da água viva. Ela diz: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo desse poço também, como toda a sua família e todo o seu gado. Jesus falou: lourinha, olha só, aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará um manancial que salte para a vida eterna. Aí ela gostou da conversa, falou: Senhor, onde pois o Senhor tem desta água? Me dê um pouco para que eu não precise mais tornar aqui a apanhá-la. Jesus falou: vai lá e chama o seu marido. E ela falou: ih, caramba, não tem marido. Ele disse: bem disseste, não tem marido. Em verdade disseste, não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Ela falou: caramba, estou vendo que o senhor é profeta. Poxa, fofoca corre. Mas nossos pais adoravam nesses montes. Vocês dizem que o local de adoração é Jerusalém. Jesus diz: ora vem, a hora é esta, certo? Que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai anda buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a história desenrola, e isso é uma coisa muito legal. Fecha os seus olhos aí, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu, certo? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco nesse ambiente tão agradável e tão espiritual. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que nós estamos precisando ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque nos confrontos das mudanças, e sejamos desafiados e aperfeiçoados por Tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, porque eu quero que você olhe para a história desta mulher. Ela está no seu 5º, está no 6º relacionamento, já teve 5, que aliás eu não consigo entender esse troço. Como é que alguém se arrisca tanto? Não, porque presta atenção, até eu só vou dar informação, eu falo um monte de família, tá, para você aprender. Quem é solteiro, levanta a mão. Só os solteiros aí. Você vem num dos melhores lugares na sua vida. Se você sair daqui e casar errado, você tem que se lascar mesmo. E quem aqui já casou, levanta a mão. Isso, meu sentimento, ok? Isso, hashtag chupa essa manga. Agora já era. Olha só, é muito importante nós entendermos a dinâmica do casamento, ok? Essa mulher, ela já passou pelo 5º relacionamento, está no 6º. O que ela quer da vida? Ser feliz. O seu modelo mental me parece que diz para ela que um homem pode fazê-la, então ela está indo atrás. Eu gosto dela, se está errado ou não, isso é outra coisa. Mas uma dona determinada, parece coelhinho da Páscoa, 1 homem, 2 homens, 3 homens, uma dona solícita. Ok, lá vai a dona buscando ser feliz. É isso. Bom, tem alguém que está observando tudo isso. Esse alguém é Deus. E me parece que Deus diz: bom, já que ela quer ser feliz, eu vou dar a ela a oportunidade de encontrar a felicidade. Ela vai ter um encontro com o meu filho, Jesus. É importante nós olharmos a história dela com um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque me parece que ela busca a água no horário não muito convencional. Buscar a água próxima ao meio-dia não é algo muito recomendável para aquela região. O calor já se estabeleceu e provavelmente aquela água já está morna. Me parece que as mulheres faziam meio que um encontro social pelas manhãs, se reunindo para irem até o poço buscar água. Era mais seguro estarem juntas, e ainda tinha também aquela questão de ser um ambiente sociável. Porém, provavelmente ninguém estava afim de ir com essa dona. Nenhum homem daquela época queria sua esposa caminhando com a dona tão assim moderna como essa, certo? Então ela não tinha a oportunidade de ir com aquelas mulheres.
E pior, para ela provavelmente também não é muito agradável ir naquele horário, porque ela vai ter que conviver com os olhares de reprovação, de acusação, pelo estilo de vida que ela leva. E coitadinha, ela só quer ser feliz. Olhando para tudo isso, ela é obrigada a ir sozinha, meio-dia, está irritada provavelmente, chateada com tudo aquilo. E Jesus marcou um encontro com ela sem avisar, igual fez com você hoje, que está visitando aqui. Eu não sei o motivo pelo qual ou ele alegou para você estar aqui. Eu vou lá na igreja hoje porque meu amigo me convidou. Isso seria fácil de ser impedido pelo mal. Eu vou lá porque eu vi um anúncio na internet, porque o pastor Cláudio vai lá. O diabo conseguiria te impedir de estar aqui. Você só está aqui por um motivo. Ele resolveu falar com você nessa noite, marcou um encontro com você aqui. E aí pronto, a desculpa que ele inventou para te dar, isso aí é problema dele e você. Eu sei que você está aqui e pronto. Olha só. E você quer a mesma coisa que aquela mulher queria, sim ou não? Tem alguém aqui querendo sofrer? Não, está todo mundo aqui querendo ser feliz. Tem alguém aqui se lascando, porque está tomando decisão errada e gosta de botar a culpa no Satanás. Faz um montão de besteira, pastor, o diabo está furioso. Nunca soube que ele estava calmo. Está furioso sempre. Não sei se tem Rivotril, alguma coisa assim para calmante. Certo? Então observe só. Jesus então vai sair da Judeia para a Galileia e ele vai passar por Samaria. Na verdade não havia muita necessidade disso. Muitos até evitavam o caminho ou esse percurso. Ok? Para eles não era um negócio muito agradável. Mas quem está liderando é Jesus. Jesus falou: vamos embora, rapaziada, vamos dar um pulinho lá. Chegaram perto do poço, se estabeleceram, e Jesus fala para 12 discípulos: quantos? Dá um pulinho lá em Samaria para fazer compra, para nós fazer um lanchinho. Ô gente, pelo amor de Deus, por mais lesado que seja um homem, mandar 12 para fazer compra para 13, tem alguma coisa nisso aí, não tem? Jesus poderia falar: vai uns 3 ou 4 ou 6 e o restante fica comigo aqui, filho. Vamos bater um papo. Mas ele falou para os 12: não, pulinho lá na cidade, vai comprar umas comidinhas. Esquece nada não, tá bom? Lembra tudo. Cada um lembra de uma coisa, já é o suficiente para homem. Porque homem é assim. Não é? Mulher é diferente. Mulher tem uma percepção. Se eu voltar daqui há 10 anos nessa igreja com essa roupa, as irmãs vão falar assim: aquela outra vez que ele veio com a mesma roupa. Se seu marido estiver do seu lado e você perguntar para ele assim: lembra, amor? Ele fala: eu vim? Ele não lembra nem que veio. Ele vai lembrar o que eu estava vestindo? Certo? Então é desse jeito, a percepção. Eu falo muito para casais, falei hoje de manhã. Eu digo sempre: você não está casado com a pessoa errada, você está agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. É assim que funciona. Um homem, eu brinco com isso que eu acho maior barato. Um homem abre a geladeira para procurar uma margarina. Margarina. Amor, margarina acabou? Aí ela está lá no banheiro com um secador. Aí ela desliga e diz: não, querido, está aí do lado do leite. Leite? Não tem leite aqui, não tem leite. Acho que acabou. Aí ela paralisa a execução da beleza, sai do banheiro, meio princesa, meio Fiona. Lá vem ela irritada, olha para o marido assim, a geladeira aberta. Margarina. É desse modelo. E a maioria das pessoas quer separar porque são diferentes. Oh, meu Deus, mas vamos voltar para o texto aqui. Olha só. Jesus manda 12 fazer compra para 13 e fica pertinho.
do poço. Ele não sabe o que Jesus vai fazer ali, mas ele marcou um encontro com a mulher que também não sabe. De repente, quem é que aparece lá? Ela. Para buscar água, perto de meio-dia. O que ela vê perto do poço? Repita comigo. Um homem. Um homem. Especialidade dela. Você gosta, né? Pois é, e ela olhou e falou, nossa, tem um homem lá perto do poço. Mas provavelmente de longe ela já viu que não vai rolar nada, porque ele é judeu e ela é samaritana. E lá vai ela, para perto do poço. E Jesus está bem lá, de olho nela. O que ela não sabe é que todos os homens que ela encontrou na vida queriam seu corpo, porém esse que é sua alma. O que ela ainda não sabe é que todos os homens que ela se relacionou queriam tirar algo dela, e ela vai encontrar o primeiro que quer dar algo para ela que ninguém pode dar. É isso. E lá vai ela, caladinha, provavelmente, olhou. Quando ela vai apanhar água, Jesus fala, a senhora podia me dar um copo d'água, por gentileza? Eu gosto disso. Eu acho que ele não está nem com sede, que ele não tomou água. Mas ele quer colocar a mulher num posicionamento de vantagem. Porque todas as vezes que você pede algo para alguém, mentalmente você coloca esse alguém numa condição superior. Ok? Porque parece que você está precisando da pessoa. Aí Jesus disse, a senhora me dá de beber? Ela falou, como o senhor ousa falar comigo sozinha? Sou uma mulher decente. A tradução era mais ou menos isso. Jesus olhou e deve ter falado, dona, a decência está longe da senhora, dona. Conheça a senhora. Conheça a senhora. A senhora não sabe quem eu sou, mas eu sei tudo sobre você. É isso que Jesus está dizendo para você hoje. Você conhece pouco ele, mas ele sabe tudo. Desde o momento que você nasceu, tudo que fizeram com você, todos os seus traumas, tudo que você sofreu, todos os seus abandonos, tudo. E pare de ficar sofrendo. Levanta essa sua cabeça. Ele veio para te dar mais uma oportunidade. É assim que funciona. Se de uma senhora falou comigo assim, pastor, não quero mais homem, porque homem é tudo igual. Falei, nossa, a senhora está rodada, conhece os homens tudo, hein? Homem é tudo igual, pastor. Falei, está pior que a mulher samaritana. Ela falou, seu palhaço, não é isso que eu estou falando, não. Eu falei, não, mas a senhora só está me mostrando sua dor. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus começa a conversar com ela, colocando ela num posicionamento de vantagem, ela diz, como o senhor ousa falar comigo? Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, e você soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber. Eu gosto que Jesus parece que perdeu a humildade. Se você soubesse quem é esse que te diz. Em outras palavras, querido, Jesus devia estar cantando, esse cara sou eu. Esse cara sou eu sou o cara, dona. Entendeu? Olha só. A mulher fica meio confusa e ele disse, eu posso te dar uma água que vai saciar a sua sede. Ela falou, o poço é fundo, o senhor não tem qualquer... Note que Jesus está falando de uma água e ela está falando de outra água. Ela não está entendendo muita comunicação. Deixa eu abrir um parênteses para falar de comunicação na família. Depois eu volto para o texto. Se tem uma coisa difícil, quem é casado, repita comigo assim, é conversando que a gente se desentende. Pensa num troço difícil, falar com o sexo oposto. Por diversos fatores, comunicação é um negócio desafiador. Certo? Primeiro porque no vocabulário nós temos palavras que significam coisas totalmente diferentes. A palavra nunca, para um homem, é nunca. Nunca de jamais. A palavra nunca, para uma mulher, normalmente é figurada. Por isso que ela fala assim, eu nunca faço nada de diferente. O marido fala, hã? Como assim nunca? Já fizemos tantas coisas. Você nunca me leva para sair. Semana passada nós fomos na casa da sua mãe.
Porque homem nunca é, nunca. E mulher nunca. É só, estou afinzona de dar uma voltinha. Quando você olha para tudo isso, a comunicação feminina, há uma interação muito maior que a nossa. Eu estou falando aqui, a maioria dos homens não estão nem prestando atenção em mim, mas estão me escutando, mas sem olhar. Eles ficam assim, ó. E eu sei que eles estão prestando atenção, porque eu sou homem, certo? Se tivesse um homem aqui me olhando, fala sério, irmão, se eu estou falando aqui, olhando para você, dentro dos seus olhos, o tempo inteiro que eu estou falando, o que você ia pensar antes de ir embora? Ele até parou de olhar, ele já ficou desconfortável, estou olhando para ele, não tinha 10 segundos, ele já tirou o olho. No mundo feminino, não, há uma interação, mulheres quando falam, elas tocam uma nas outras. Por exemplo, uma olhou de longe e viu que a outra está com cabelo diferente, ela vai lá, se for amiga, nossa menina, que cabelo lindo, põe a mão, para ver se é macio. É processo investigativo, entendeu? Agora presta atenção, um homem olha para o cabelo do outro e diz, nossa cara, cabelo bonito. O cara falou, rapaz, tira a mão de mim, rapaz, nossa, tem muito tempo que a gente não se vê. Você está estranho. Há muitas diferenças. Hoje, tem casais que eu vou ajudar, que eu não dou nem conselho, é tanta infantilidade, eu tenho um baleiro na minha sala, em cima de uma mesinha igual essa, eu giro, tiro 2 pirulitos, dou um para cada um, falo, vão embora, chupar, que isso resolve. É tão pequeno, insignificante. Aprenda a se comunicar, cada um tem um código de comunicação. Aprenda a falar, aprenda a ouvir. Se nós não entendermos isso, Jesus está explicando algo para ela e ela não está conseguindo entender. Às vezes isso é muito comum no nosso casamento, na nossa família. Eu aprendi muito a me comunicar, muito. Há um tempo atrás eu viajei com minha esposa para Balneário Camboriú. Deixei ela no quarto de hotel e desci para pegar algo no saguão. Quando eu subi, tinha outra mulher lá dentro. Não era a que eu deixei. A minha mulher estava uma pilha de nervo. Nervosa. Falei, gente, eu disse, e o inimigo subiu. Falei, o que houve, querida? Ela falou, Cláudio, estou irritada. Eu falei, eu estou vendo. Eu falei, o que foi? O nosso filho. Falei, o que houve? Ele vai dar um almoço domingo na casa dele e não me chamou. Era sábado isso, o almoço era no domingo, nós chegamos na sexta-feira. Nós só íamos embora na segunda e quem nos levou no aeroporto foi o nosso filho que deu o almoço. Então eu pensei, o menino levou a gente na sexta, vai buscar a gente na segunda. O almoço é no domingo. Por que será que ele não convidou ela? Eu fiquei tentando assim um motivo. Será? Ô menino. Só que se eu digo para ela, menino, nós estamos viajando. Eu já sei o que ela ia falar comigo. Não interessa. Ele tinha que me avisar, falar comigo, porque eu sou a mãe dele, porque eu sou a mãe, fui eu que parei. Então eu falei, não dá para conversar nesse tom. Eu fui e falei para ela assim, ó. Filho é isso. Ingratidão pura. Não reconhece nada que a gente faz. Aliás, escuta o que eu estou te falando. Quando nós voltarmos na segunda-feira, eu vou arrumar uma confusão por causa disso. Aí ela me olhou e falou assim, calma, Cláudio, será que não é porque nós estamos viajando? Você consegue entender? Às vezes, uma comunicação, habilidade, tudo é uma questão de interpretação. Quem já leu o texto, a mulher sábia edifica sua? Isso, se eu quisesse ler, a mulher sábia edificar em casa. Eu gosto muito mais da segunda leitura do que da primeira. Nós precisamos ter habilidade para nos comunicar, entendendo que cada um tem um poder de digerir diferente do outro. Tem coisas que você pode falar para seu marido, mas se ele falar para você, talvez vai te magoar.
Eu já ouvi, pastor, ele me traiu. E o tempo passou, nós tivemos uma outra crise, e depois eu acabei traindo ele. Eu o perdoei, mas ele não consegue me perdoar. Pessoas não são obrigadas a reagir da mesma forma. Você tem que conhecer o perfil das pessoas que convivem com você. O que nós estamos vendo aqui, eu abri esse parênteses, já vou voltar aqui para falar sobre comunicação, porque muitos casais não sabem conversar. Tem gente que diz que roupa suja se lava em casa. Para com isso. Roupa suja a gente lava na frente dos outros. Ué, pastor, é claro que é. Às vezes você está numa festa, você se aborreceu com o seu marido. Você briga com ele ali? Não. Você fala, não encosta em mim não. Olha que a gente chegar em casa. Você vai tira a mão de mim. Vou fazer um escândalo aqui. Aquilo vai se potencializando. Quando chega em casa é só explodir. Então você vai resolver alguma coisa séria, resolve na frente dos outros, de preferência de estranho. Por quê? Porque na frente dos outros você quer manter a aparência. Aí você se controla. Se na frente dos outros sua mulher fala algo que você não entendeu, olha como é que você faz. Você poderia repetir, por gentileza? Eu acho que eu não consegui compreender. A gente está vendo que ele está segurando, mas se estiver em casa sozinho já era, explode. Tem uma série de coisas que você pode fazer para melhorar. Outra coisa, evite ironia. Às vezes o marido fala assim, oh, amor, passa essa coisa para mim. Ela fala, e daí? Dá. Onde é que eu passo? Ele fala, não precisa não. Ela fala, não falei nada. Ah, não falou com a boca, mas a sua expressão. Aquele momento que no auge de uma briga, uma fala para o outro assim, mulher especialista em fazer isso. Você está certo. Não. Você está certo, errado aqui sou eu. Dá vontade de você matar a pessoa que está falando isso. Então tem uma série de falhas, sabe, que eu acho que é tão fácil de ser corrigida. Aprenda a se comunicar com o seu cônjuge, com seus filhos. É diferente, filhos são diferentes. Eu tenho o meu mais novo, que sempre foi brigão, gostava de desafio. Se eu quisesse que ele fizesse alguma coisa, eu falava, filho, o que foi, pai? Eu falei, deixa. O que é, pai? Eu falei, não, eu ia pedir você para fazer um negócio aqui, mas pode deixar. Fala, pai, que eu faço. Não, eu acho que você não consegue. Fala, pai, que eu faço. Eu falava, ele ia lá e fazia tudinho. Porque ele precisava do desafio. Meu mais novo, se eu falar com ele, filho, ele falou, oi. Eu falei, deixa. Ele disse, beleza, pai, estou saindo. Porque meu outro não, ele não motiva assim. Você tem que motivá-lo. Filhão, tem um negócio aqui, ó. Papai tem certeza que só você pode fazer. Se eu pedir seu irmão, ele vai fazer besteira. Vai lá e faz. E ele vai lá e faz tudo certinho. Então, a gente tem que aprender a se comunicar. Meu pai faleceu ano retrasado. E era um desafio comunicar com ele, quase 90 anos. Queria mandar na minha memória, lembrava de coisa que ele tinha 20 anos. E falava, você lembra? Eu falava, não lembro. Ele falava, lembra sim. Eu falava, a memória é minha, quem sabe sou eu. Não lembro. Pronto, acabou. Me contava a mesma história. Trocava um nome, meu nome. Chamava meus irmãos, tudo primeiro. Fulano, ciclano. Parecia a chamada da escola. De repente eu falava, Cláudio. Eu falava, presente, agora sou eu. Cheguei um dia lá, ele estava encrencado com uma mangueira. Mangueira, árvore. Falei, pai, o que a mangueira fez com o senhor? Você é infeliz dessa mangueira, meu filho. Eu vou ao quintal de manhã, quando eu volto de tarde, está cheio de folha. Pai, quer que eu corte a mangueira? Não, que ela faz sombra. Na hora de ir embora, eu fechei o portão e falei com a mangueira, menina. Tem paciência com ele, que eu estou indo embora, pelo amor de Deus. Está assim de gente, olha, criando problemas desnecessários. Vamos voltar para o texto, porque é uma comunicação. Jesus disse, aquele que beber desta água tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der vai fazer um manancial que salte para a vida eterna. Opa! Ela gostou. Ela falou assim, Senhor, onde pois o Senhor tem desta água? Me dê um pouco aí, para mim nunca mais voltar nesse poço.
Meu Deus, coitado do poço. O que o poço fez com ela? Preste atenção. A mulher diz que se Jesus der para ela a água que ele oferece, ela não quer mais voltar no poço. Por quê? Porque ela vai lá todos os dias pegar água, sim ou não? Todos os dias ela vai sozinha. E todos os dias o poço manda uma mensagem para ela: você precisa mudar de vida, porque ninguém quer comunhão com você. As pessoas não se afastaram de você. Seu comportamento se tornou tóxico. As pessoas estão te evitando por causa do seu estilo de vida. Muda, mas ela está dizendo: eu não preciso mudar, me dá o que eu preciso, que eu não quero mais estar diante desse poço. Hoje muitas pessoas, quando são confrontadas, eu aprendi uma coisa: observe seu comportamento. Primeiro, se você não tem amigos de mais de 10 anos, observe seu comportamento. Somente pessoas emocionalmente saudáveis conseguem ter amigos de longas datas. Pessoas desequilibradas, que têm algum problema com relacionamento, não têm amigos com mais de 5 anos, porque precisam sempre trocar, porque ninguém se dá bem com ela. E pessoas tentam avisar isso às outras, elas não conseguem enxergar. Então aprenda outra coisa: se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disser que você é um cavalo, pode ser um complô. Se 20 pessoas disser que você é um cavalo, compra uma ferradura e puxa uma carroça. Sabe qual é o grande problema? É que quando a gente confronta as pessoas para alinharem sua vida, ao invés de mudar de postura, elas costumam mudar de igreja. Vão para outro lugar, porque alguém desafiou. Disse: meninas, muda sua vida, você vai mudar seu casamento, você vai viver o incrível, o sensacional, leva Jesus para sua casa, unge o travesseiro, ora, faz e vamos embora. Nossa, pastor enjoado, vou sair daqui. Eu sei o que é isso. Hoje eu sou pastor de igreja, antes era só itinerante. Hoje tem membro na igreja que tem uma vida tão ruim, pastor, que se o diabo me pedir referência para levar, eu não dou. Estou falando sério. Tem gente lá na igreja que se o diabo falar, eu vou levar para o inferno, eu falo: é melhor deixar para Jesus. Isso vai dividir, vai dar uma confusão danada. Porque tem gente que não precisa do demônio. Aliás, a casa dessa pessoa parece um pequeno grupo do inimigo. Esse dia uma mulher falou comigo: pastor, minha casa é um inferno, o senhor tem que ir lá. Eu falei: eu não frequento esses ambientes não, dona, eu sou da luz. Você está rindo, mas o assunto é sério. Está lá conversando, Jesus tentando explicar para ela. E ela diz: eu não quero mais voltar nesse poço, eu não gosto desse poço, porque esse poço me mostra quem eu sou. Então eu não quero. Porque tem gente que não muda de vida porque não tem coragem de encarar a sua realidade. Ter um encontro com o seu trauma. O que é abusar de você, te vender, te trair? O que fizeram com você? Pelo amor de Deus, tem um encontro com você mesmo. E você vai ver que a Bíblia diz: eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. Todo mundo aqui tem uma história ruim, gente. Você veio nesse lugar para ficar curado, porque ele tem uma água que vai fazer você se curar. É isso que ele está falando para a mulher: beba dessa água. Ela falou: o poço é fundo. Ele falou: dona, difícil conversar com a senhora, vamos tentar de novo, vai chamar seu marido. O marido? Acho melhor nós voltar para a água. Falou uma coisa para o senhor: eu não tenho marido não, moço. Tem não. Jesus falou: a senhora não tem mesmo não. A senhora disse com verdade, mas a senhora já teve 5. E agora está com um que nem da senhora a ela. Falou: eu vejo que o senhor é profeta, o senhor conhece a minha vida. Mas nossos pais adoravam nesses montes. Vocês dizem que o local de adoração é Jerusalém? Eu não estou entendendo. Jesus disse: hora vem, e a hora é essa, que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque Deus anda buscando adoradores. Talvez você já tenha visto, não há nada de errado. Eu só quero te dar uma visão mais ampla, que você tem que buscar a Deus. Nesse texto, Jesus está dizendo que você pode se tornar alguém que Deus está buscando.
Se você está com dificuldade de encontrar Deus, se transforme em alguém que Ele está procurando, que Ele não vai ter nenhuma dificuldade de achar você. Quando Jesus começa a conversar com ela, explicando a ela que um adorador não tem lugar para adorar, porque o adorador, ele adora onde? Não, em qualquer lugar. Chegou, o ambiente vira adoração. É lógico que tem que ter propósito. Tem gente que diz que vai adorar lá no baile funk. Não. Esse dia eu estava passando lá numa lanchonete muito requintada, lá no Xerém, quase um Starbucks. Que serve café no copo de geleia. Um negócio assim, um requinte. E aí eu estou lá, quando eu passei pelos camaradas, eu vi que eles estavam falando de mulher. Uns 4 ou 5 amigos de infância. Fulana, gostosinha, ficando e tal. Eu falei, nossa, conversa de manhã, chata. Essas palhaçadas, peguei meu pão, meu café, entrei no meio deles, falei que eu vou acabar isso agora, quer ver? Estão falando de quê? Aí um deles falou, pastor, deixa para lá, como é que está a igreja? Porque quando você chega, o ambiente tem que mudar. Você é que dita a temperatura. Porque você chega acompanhado com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É desse jeito. Sabe? Esse dia o cara me convidou numa festa, cheguei na festa. Só manguaceiro, uma mulher quase pelada. Falei. Aí eu chamei, ele veio, ô pastor, feliz de te ver. Eu falei, amigo, deixa eu falar com você. Essa festa aí que você chamou eu? Pastor. Tem alguém errado aí. Ou eu ou essas donas aí que parece ovelha que tosquearam. Uns proibidão. Nós temos ouvido, já estava quase assim. Querido, onde você chega, o ambiente tem que mudar. Ou então, você faz a leitura que não é para você e espera outra oportunidade que Deus vai te dar. É desse modelo, certo? O adorador não tem lugar, adora em qualquer lugar, meu irmão. Você não é termômetro para medir temperatura ambiente, você é termostato, é você que diz a que temperatura o ambiente fica depois que você está ligado. É desse jeito. Jesus está explicando isso para ela, e eu acho o maior barato, porque quando ele está terminando de explicar, quem é que vem com as comprinhas? O discípulo. Tudo com aquelas carinhas de foinha. E a mulher, quando viu que os homens, saiu tudo correndo. A mulher por fora. Deixou o cântaro para trás e correu para a cidade de onde os homens estão vindo. Pergunto eu para vocês, quantos homens lá de Samaria os discípulos trouxeram para ouvir Jesus pregar? Ninguém. E Jesus está lá fazendo um lanchinho com os discípulos, quando de repente a dona foi lá na cidade e falou assim, chega aí, estava lá no poço, encontrei um homem. Os caras devem ter falado, fala uma novidade lá. Não, estou falando sério, é um homem diferente, um homem que eu estou achando que é o Messias. Ô dona, se enxerga. A senhora acha que o Messias ia aparecer para a senhora, com a vida torta que a senhora tem? Querido, isso vai dar uma confusão. Eu fico imaginando no céu, 3 surpresas que nós vamos ter no céu. Primeira, caramba, cheguei. Cara, eu vim. Nossa, estou surpreso. Eu entrei. Ô Senhor, muito obrigado. Segunda surpresa, você. Nossa. Não, achei que você não vinha. Terceira surpresa, cadê fulano? Não veio. Esse modelo pré-programado é bem confuso. Jesus para prestar atenção num cego,
interrompe a execução de uma mulher adúltera. A maneira, eu queria que você entendesse, ele sabe exatamente quem você é e não tem nenhum preconceito quanto você. Não há preconceito quanto os vivos, há quanto os mortos. Enquanto você está vivo, é só receber ele, que ele carimba o seu passaporte, mas depois que morreu, não adianta chegar lá. Ah, não acredito no diabo. O diabo vai falar, é aqui mesmo. Fé é uma exigência da concorrência. Entra, senta nessa cadeira pegando fogo, trouxe uma roupa fresquinha, que aqui está quente. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Preste atenção. A oportunidade está sendo posta para todos nós, desde o Gênesis. São dois indivíduos ofertando, a oferta de um aceita, de outro rejeitada. São duas mulheres podendo sair do território de Moabe e construir uma história em Belém. Uma vai, a outra fica. São duas mulheres que levam uma causa para Salomão. As duas têm filhos, são prostitutas, são solitárias, são mães de meninos. Uma mata seu menino e outra dá, ou faz seu filho viver. Você olha para o Novo Testamento, você vê o Salvador crucificado e dois indivíduos do lado. O que eles são? Ladrões. Quantos são salvos? Por quê? Jesus não pode salvar os dois? O que a Bíblia está dizendo é que a oportunidade é para todos. Uns pegam e outros rejeitam. O que Ele está te dando hoje é uma oportunidade de você rever sua vida. Aquilo que você busca. E buscando te dizer onde é que está. O que você procura, a tão sonhada felicidade, está nele. Por que você acha que as pessoas gostam de me ouvir? Eu não sou o melhor preletor, não tenho o melhor conteúdo, não, mas sabe o que as pessoas gostam? De ver o que ele me deu, a felicidade. Meu pai casou 8 vezes, construiu mais casa do que João de Barro. Eu fui dado para 5 famílias diferentes, tive que conviver com tentativa de abusos sexuais, com trabalhos, com tanta coisa que eu sofri, tinha tudo para ser embotado. 1992, eu descubro no Salmo 27:10, que diz, ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, Senhor, jamais te desampararei. Aí eu olho para o profeta, ele diz, pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas ainda que ela se esqueça, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eu falei, eu não quero saber, Jesus me deu a oportunidade de ser feliz, e eu vou ser feliz. Meu pai casou 8 vezes esse ano, fiz 30 anos de casado com a mesma mulher. Você está entendendo? E quero ir com ela até o último dia de vida dela. Sim! Oro todos os dias, na hora de dormir. Senhor, não deixa essa mulher ficar viúva. Olha que oração abençoada para minha esposa. E Deus tem ouvido, louvado seja o Senhor. Lá na cidade, aquela mulher convence os homens. E ela diz, vem e vê, porque eu acho que encontrei o... Os caras falaram, vamos lá olhar, vamos lá, não custa nada. Vai lá, chega lá, ela fala, é aquele lá, está no meio lá dos 12. É o 13º. Isso, ou o primeiro, como queiram. Ele lá, o chefe dos crentes. Chegou lá, começou a conversar com Jesus, Jesus só... E aí, rapaziada, beleza? Mas eu imagino, para e pensa, Jesus comendo aqui, ó, com os discípulos, tudo sentadinho, evangelistas, poderosos, vieram de mão vazia, só comidinha. De repente vem a dona, aquele montão de homem, atrás dela. Eu imagino Jesus olhando para ela, a minha evangelista lá, olhando para os discípulos. Foram lá, voltaram sem ninguém. A dona foi lá, acabou de se converter, já virou missionária. É porque tem uns missionários esquisitos. Jesus, tem um povo estranho. Olha o pastor Davi e eu. Fora da curva. Estranho. Um dia ele enfrenta uma tempestade para pegar um cara pelado, ferido lá, cheio de demônio. Os demônios vêm na direção de Jesus, o cara pelado. O discípulo deve ter falado. Para andar com ele uma aventura, né? Quase morremos na tempestade.
Agora vem esse maluco pelado, essa visão louca. O diabo falou, ou o demônio, o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Jesus falou, como é que é seu nome, querido? Por gentileza. Ele falou, meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou, não quero saber a quantidade. Larga o recipiente. Sai dele agora. Ele falou, a gente pode entrar nesses porquinhos? Ele falou, nos porquinhos pode. É só sair dele. Os demônios entraram nos porquinhos e suicidaram os porquinhos. Quem é que chegou na cena? Quem cuidava dos porquinhos? Ele falou, cadê os porquinhos da gente que estava aqui agora mesmo? Alguém falou lá, ó. O matador de porquinho lá, ó. Ele matou os porquinhos de vocês. Aí falaram para ele assim, vai embora agora da nossa terra, você matou nossos porquinhos. Aí o cara que era endemoniado, que agora não está mais, falou, pô Jesus, faz o seguinte, deixa eu ir no barco com o senhor. Jesus falou, ó meu filho, eu já estou com muito nó cego aqui, não... Faz o seguinte, vai para a sua casa, vai para os seus, e mostra para ele quão grandes coisas fez o Senhor por ti, como ele teve misericórdia de ti. Preste atenção aqui. Isso é no capítulo 3. Não. 4, a partir do verso 35, capítulo 5 de Marcos. No capítulo 8, 2 anos e meio aproximadamente, Jesus volta à terra de Decápolis, onde ele vai fazer a segunda multiplicação dos pães. E tem quase 4.000 homens para ouvi-lo. Sabe quem ele deixou para pregar a palavra? Um cara, que ninguém dava nada por ele. Porque a ótica dele é muito diferente da nossa. A maneira de recuperar pessoas é extraordinária. Agora aquela mulher vem trazendo consigo aqueles homens. Uma mulher que as pessoas davam como perdida, mas Jesus não deu. E agora aqueles homens dizem, o senhor pode ficar com a gente aqui que nós gostaríamos de saber mais sobre esse assunto? Jesus falou, claro, ficou com eles alguns dias. No final, chamaram a mulher, os caras disseram, aí, no começo nós acreditamos por causa da tua palavra, mas agora nós não precisamos mais dela, nós temos o nosso próprio testemunho. Ninguém vive com Deus com a história dos outros, você tem que ter as suas.